Pronto. Gente, olha só, no capítulo anterior, eu comecei a falar aqui de movimento circular, e no movimento circular, eu coloquei as características do movimento circular. Peraí, deixa eu ver aqui o Homer Simpson aí. Coloquei as características do movimento circular, onde, primeiramente, eu coloquei a parte que refere-se à circunferência, para a gente fazer uma revisão bem profunda, tá, do conteúdo de movimento circular, para não ser uma coisa assim bem rasa, para, de alguma maneira, aquela pessoa que não viu, ou não entendeu, não compreendeu os assuntos relativos à circunferência, que fazem com que você entenda, que você compreenda o movimento circular, tá, ficassem abordados, para ficassem vistos aqui no nosso conteúdo. Tá? Então, aí a gente tem a circunferência, a gente tem aí, foi dado na aula passada, tem aí o radiano, olha só, isso aí é assunto do ensino fundamental 1, a história bem aí, do radiano, tá? Nós vimos aí também o espaço angular, ou a fase, na aula passada, no capítulo anterior. Nós vimos também frequência, e inclusive foi até respondido uma questão que o Bernoulli aborda a respeito de frequência, tá? Isso aí a gente viu, o que mais? Bora lá, deixa eu ver aqui. A gente viu frequência e a conversão dos tipos de unidade de medida de frequência, que é RPM, para Hertz, tá? Quem tiver aí alguma dúvida, pode falar, pode perguntar. Vimos também, o que mais? O período, isso aqui é muito importante, viu? Período é a inversa, ou o inverso da frequência, e vice-versa. Frequência é o inverso do período é o inverso da frequência. Tá? Aí nós vimos a velocidade angular, inclusive foi respondida uma questão, tá? Sobre velocidade angular, e velocidade angular, ela pode ser apresentada em razão do período, tá? Ou em razão da frequência. Eu gosto de entender que a velocidade angular, gente, é você comparar com a velocidade do movimento uniforme. Aqui, ó, o ΔS é o comprimento da circunferência completo, que é o 2π, e o ΔT é o tempo que demora para dar uma volta completa. Se você raciocinar dessa maneira, tu nunca vai esquecer essa fórmula aqui, que é o ômega, que é a velocidade angular. Tá? Então, aqui eu tenho já até outras questões que podem ser vistas com relação a isso aqui, ó. Isso aqui eu falei sobre as características do movimento circular, mas eu vou botar aqui na outra tela, pouco nós vimos na última parte do conteúdo, ó, tá? O movimento circular, ele é considerado um movimento acelerado, tá? Apesar de a velocidade ter um módulo igual em todo momento. Quer dizer que a velocidade, ela é constante. Em cada momento aqui, eu tenho uma velocidade constante. No movimento retilíneo uniforme, quando eu tenho movimento constante, o valor da aceleração é nulo. Tá? Quando eu tenho velocidade constante, eu tenho aceleração nula. Mas, porém, contudo, todavia, aqui no movimento circular, apesar de eu ter a velocidade constante, tá? Eu tenho velocidade constante, eu tenho um movimento acelerado. Alguém está lembrado aí por que é que o movimento é chamado de acelerado, mesmo com a velocidade constante? Alguém lembra aí por que é, qual é o motivo? Por que a velocidade, aliás, o movimento circular é chamado de movimento acelerado,
tendo uma velocidade constante. Velocidade constante, nós aprendemos lá no movimento uniforme, que é uma velocidade onde a aceleração não existe, a aceleração é nula. E aí, cadê o pessoal aqui do chat? Ah, opa, eu esqueci de falar bom dia para o seu Alan, bom dia para a dona Alanda. Hoje eu vou chamar o nome, Crisley. Bom dia, Hector, Eduarda, Fabiane, bom dia, Gabriel, bom dia, seu Guilherme, bom dia, Jaciane, José Neto, bom dia, dona Linda, bom dia, como vai? Marcos, bom dia, Maria Eduarda, Ribeiro também, Maria Júlia, bom dia, Rosa, bom dia, Marina, Máximos, bom dia, Naila, Orleane, Pedro Henrique, Saulo, Silvia, tudo bom, Silvia? Como vai? Soliane, bom dia, Tuane, Vitor, Viviane, eu acho que está faltando a Yarla, aqui, bem no finalzinho aqui, está faltando a Yarla, viu? Chama ela aí, por favor, minha gente, ela não pode faltar. Muito bem, tá, então acho que eu não tinha dado bom dia para todo mundo, já tinha começado a aula já nervoso, já começando aqui, já pegando logo o conteúdo, tá? Gente, no nosso material, nós temos aí uma questão, vou logo para uma questão, do exercício, deixa eu botar aqui na tela para vocês. Vou botar bem aqui na tela. Vou fazer logo aqui uma questão, pegando logo Bernoulli. Travou tudo aqui, estava tudo aberto. Que vai abordar esse conteúdo aqui, ó. Tá, então eu vou responder, já que ninguém quis participar aqui da interação, né? Eu vou responder aqui para vocês. Por que esse movimento circular uniforme, ele é considerado um movimento acelerado, mesmo com o vetor velocidade, sendo vetor velocidade constante, porque a todo momento você pode perceber que o vetor velocidade ele muda de direção e de sentido. Tipo assim, aqui na posição número 2, que eu estou colocando aí na tela, eu espero que vocês estejam vendo, quem não estiver vendo, fala para mim aí, tá? Você vê que ele está para a esquerda, tá? O sentido dele é horizontal. Agora, você pode ver, tá? Que o sentido dele é para baixo, né? Então, ele é um vetor vertical com o sentido para baixo aqui, ó. Agora aqui, para onde é que está o vetor velocidade? Vetor velocidade, a direção dele é horizontal e o sentido dele é para a direita, tá? Aqui, na posição número 1, o vetor velocidade, ele tem direção vertical e o sentido dele é para cima. Então, por ele mudar de direção e de sentido, tá? Eu digo que isso aqui é a presença da aceleração, tá? No movimento retilíneo, a aceleração é quando esse valor da velocidade muda. Mas no movimento circular, a aceleração é porque a direção e o sentido do vetor velocidade muda. Tá entendido aí? Quem foi que entendeu? Falei português? Bota aí um sinal de fumaça aí, alguma coisa aí. Fala comigo aqui. Tu sabe dizer por que o movimento circular uniforme, ele é um movimento acelerado, certo? É isso que eu quero saber. Se você entendeu o motivo, a razão do movimento circular ser um movimento acelerado, apesar dele ter velocidade constante. Ele tem velocidade constante, mas a direção e o sentido do vetor muda a cada instante. Vamos ver bem aqui essa questão aqui do Bernoulli. Eu vou fazer a leitura porque eu estou fazendo a explicação ainda, mas daqui a pouco, quando for só resolução, eu deixo você ler. Um corpo percorre a trajetória circular indicada na figura a seguir, com movimento uniformemente acelerado.
O ponto em que seus vetores, velocidade e aceleração são indicados corretamente é da alternativa. Tá, gente, eu tenho aí que dizer para vocês que existe uma aceleração que, por exemplo, no nosso slide, nós tínhamos que aqui tinha uma pessoa segurando a corda e aqui seria uma bola em movimento. Tá? Então, existe uma força que puxa essa bolinha para o centro. Tá? Porque se essa força não puxar essa bolinha para o centro, se ela se soltar, qual a direção da velocidade da bolinha? Tá? Então, onde é que a aceleração está corretamente empregada aí? É 1, 2, 3 ou 4. Votação aberta. Cadê? Onde é que a bolinha está corretamente empregada aí? 1, 2, 3, 4, onde é? O vetor velocidade, gente, ele está correto em todos os pontos. Tá? O vetor velocidade em todos os pontos ele está correto. Mas onde é que o vetor aceleração está empregado de maneira correta? Inclusive, eu estou aqui na minha frente com a tela do slide que eu tirei. E nessa tela do slide que eu tirei estava a resposta. Mas eu quero aqui ouvir de vocês aqui qual é a alternativa. É 1, é 2, é 3, é 4. Qual é? Bora lá. Votação aberta aí. E eu estou sem o chat. Olha só. A aceleração no movimento circular que nós estudamos, tá? Ela não tem a componente fuga do centro aqui nesse momento, ó, porque a aceleração ela é composta, tá? A aceleração que eu quero tomar de conta aqui agora é a aceleração centripetal. O que é uma aceleração centripetal? É uma aceleração que é para o centro. Lá, cadê? Votação aberta e votação encerrada. Tá, votação aberta e votação encerrada. Essa questão é a de número 1, exercício de aprendizagem. Vamos lá. Olha só. Aqui, eu tenho uma aceleração para cá, mouse. Cadê meu mouse? Tá aqui. Ó, aqui eu tenho uma aceleração para o centro e eu tenho uma velocidade para fora. Tá, o ponto em que seus vetores velocidade e aceleração estão indicados corretamente é o da alternativa aqui, ó. Vamos descartar. Pronto, vou fazer o descarte aqui, tá? Se eu colocar a letra C, que é 3, correto, isso aqui vai estar errado, porque velocidade e aceleração aqui, elas não devem e não podem estar na mesma direção e no mesmo sentido. Tá? Aqui também não está... Aqui eu vou descartar logo aqui. Essa daqui. Tá? Na número 1, gente, se eu tiver uma componente ortogonal com a velocidade, essa velocidade aqui, ela não pode ser para essa direção, esse sentido. Olha só, onde é que vai dar resultante aqui, ó? O resultante vai dar para cá. Tá? Então, bora lá. Aqui, você vai ter que pegar as componentes. Quais são componentes? A aceleração centrípeta, que é para o centro. Todos os 4 pontos, eles têm uma aceleração, que é uma aceleração centrípeta, que é a aceleração para o centro. Então, todos os 4 pontos. Qual é desses daqui, juntamente com o vetor velocidade, que vai me dar uma resultante correta de aceleração? Uma aceleração que faz ele permanecer em círculo. Qual desses daí? Pronto, eu já simplifiquei a resposta.
Qual desses componentes? Ó, aqui tem aceleração centrípeta. Ó, no número 1, no número 2, no número 3, no número 4, tem aceleração centrípeta. Se for aceleração centrípeta, eu tenho que ter A e C, tá? A e C, aceleração centrípeta. Aqui é só a aceleração. A aceleração normal, ela é a junção de duas acelerações, que é a centrípeta e a tangencial, tá? A aceleração centrípeta e a tangencial. Só que a aceleração tangencial, gente, por ser um vetor de movimento uniforme, vetor velocidade de movimento uniforme, tá? Essa aceleração aqui na tangente é uma aceleração. Ó, essa aceleração é a junção de duas acelerações, a centrípeta e a tangencial, tá? Aceleração. Tá, então, o vetor que vai me dar uma resultante correta é essa letra 2 aqui, ó. Letra 2 aqui, que é a letra A. Isso aqui é a análise e interpretação de texto, viu? Tá? Aqui é a análise e interpretação de vetores. Aqui vamos ter letra A é o 2 como resposta. Agora eu vou continuar aqui com o assunto de um complemento muito importante e que certamente vocês vão ter contato quando estiverem fazendo questões do Bernoulli. Eu acredito que o próximo simulado do Bernoulli já deve vir com alguma questão de movimento circular, tá? Eu acredito muito que deve acontecer isso aí. No próximo simulado. Diga lá. A Maria Rosa pediu para você repetir a primeira questão. Sim, senhor. Peraí, vamos lá para a tela bem aqui. Vou botar bem aqui na tela para... Dona Rosa. Pronto, eu devia ter colocado essa imagem bem aqui. Foi a Marina, professor. Marina. A Marina, né? Eu devia ter colocado essa imagem bem aqui. Eu falhei bem aqui numa organização, num planejamento. Tá bem aqui. Porque eu expliquei só de cabeça. Espera aí, eu vou botar a imagem aí, viu? Cadê? O que está na tela aí? Bem aqui. Separação. Ó, bora lá. O que tu tá vendo aí na tela? Fala bem primeiro o que tu tá vendo aí na tua tela. O que está aparecendo aí na tua tela aí? Não está aparecendo nada? Peraí. E agora? Menino? Pronto. A resposta daquela questão, ela é o seguinte. Tá errado aqui. Cadê a componente? A resposta daquela questão, ela quer saber a aceleração, enquanto que na aceleração nós temos dois componentes, tá bem aqui. Olha só, para responder aquela questão,
Você tem que ter em mente essa visualização aí, tá? Cada ponto do círculo, nós vamos ter uma componente de aceleração centrípeta. Só tem movimento circular, só existe movimento circular porque nós temos aceleração centrípeta, que é uma aceleração que puxa o objeto para o centro. Na realidade, o objeto ele quer ir para cá, ó. Ele está querendo ir para cá. Passar direto, passar batido. O que é que faz com que esse objeto continue no movimento circular? É essa aceleração aqui, ó, aceleração centrípeta, tá? Ele quer vir para cá, ele quer passar direto, ele quer passar batido, tá? Aqui eu tenho uma componente chamada tangencial, que é a aceleração tangencial. Essa aceleração tangencial, ela acompanha a velocidade. Ok aí? Ok? Entendeu essa primeira parte aí? Então, a aceleração que a questão está pedindo é essa daqui, tá? Ó, essa daqui, eu digo que ela é apenas AT e essa daqui é AC. E essa daqui é a aceleração, tá? Então, aqui seria o quê? Uma aceleração resultante. Aceleração resultante, gente. Vou botar aqui no texto. Viu? A aceleração resultante, ela é a aceleração centrípeta mais a aceleração tangencial. Isso aqui é uma soma de vetores. Quem foi que falou? Foi Marina ou foi a Rosa? Então, o que ele quer de resposta é essa aceleração aqui, ó, só A. Porque AT é a tangencial e AC é a centrípeta. Tá? E essa aceleração ela vai existir em todos os pontos. Quando a questão pedir somente A, tá? Quando a questão pedir somente A, significa dizer que ele está querendo saber a resultante. Toda questão que vier aparecer e pedir somente A, é porque ele quer a aceleração resultante. E quem é a aceleração resultante? É o resultado da aceleração centrípeta, que ela sempre vai estar apontada para o centro, e da aceleração tangencial. Olha só, aceleração tangencial. Então, essa daqui é a aceleração resultante. Ok, aí tudo certo, gente? Pode prosseguir? Pronto. Então, era isso aí que a questão estava precisando. Eu devia ter desenhado. Próxima vez eu desenho. Na questão eu desenho. Cadê eu? Vou continuando aqui. Continuando o nosso conteúdo. Tá, gente, olha só. Eu apresentei para vocês, na aula passada, no capítulo anterior, a velocidade angular. Tá? A velocidade angular, que é o equivalente à velocidade desse ponteiro aí, ó, por exemplo. Aí tem um ponteiro se mexendo. Tem um ponteiro aí se mexendo. Então, aqui eu posso calcular a velocidade angular desse ponteiro. Obviamente que a velocidade angular vai ser uma componente onde eu vou ter ângulo e variação de tempo. Exatamente, a velocidade angular vai ser 2π sobre período, ou 2π sobre t, ou então 2π vezes a frequência, viu? 2π vezes a frequência, ou 2π vezes, dividido pelo período, pelo tempo, né? Agora, digamos que uma formiguinha está andando em círculos, tá? Bem aqui tem uma formiguinha, ela está caminhando aqui na beiradinha do círculo, tá? Essa formiguinha, ela vai andar por completo, não nos 360 graus, tá? Porque eu não estou medindo o grau, eu estou medindo passo por passo da formiguinha, milímetro por milímetro da formiguinha. Então, essa formiguinha aqui, ela vai andar exatamente um comprimento da circunferência. Como é que eu calculo o comprimento da circunferência?
Como é que é calculado o comprimento da circunferência, Marina? Tá lembrada? E é o francês, 2πr. Isso. O comprimento da circunferência é o 2π vezes o raio. Então, se uma formiguinha estiver caminhando aqui e não houver nenhuma relação com o ângulo, eu não quero, não me importa agora do ângulo que está fazendo. Se ela caminhou daqui para cá, se foram 45 graus, eu não quero saber, não. Eu quero saber foi essa distância aqui, ó. Essa distância aqui na linha que ela vai caminhar, na linha da circunferência. Ah, então, isso aqui que ela vai caminhar por completo vai ser o comprimento da circunferência. 2π vezes o raio. Ou seja, o meu ΔS, quando eu estiver caminhando no círculo, sem me importar com o ângulo, vai ser o comprimento da circunferência. E a cálculo de velocidade, não é ΔS dividido por ΔT? Então, o comprimento é 2π vezes o raio, que é o comprimento da circunferência. Tá? E o tempo é o período, ou seja, o tempo que demora para dar uma volta completa. Desse jeito que eu estou te falando, tá? Vai ficar melhor do que tu decorar as fórmulas que o ômega, que é a velocidade angular, é 2π sobre t, ou 2π vezes a frequência, e tu decorar que velocidade linear, olha o nome, linear, é 2πr dividido por período, ou dividido pelo tempo. Como a gente já sabe, nós já vimos que o período é o inverso da frequência, tá? Quando eu estiver em formato de fração. Então, para eu calcular a velocidade linear, se eu não souber o tempo que demora para dar essa volta, eu sei, por exemplo, que tem uma frequência de 2 Hz, 5 Hz ou RPM, eu coloco em razão da frequência, tá? Então, aqui um detalhezinho aqui sobre velocidade linear, tá? A velocidade linear, olha só, você pode perceber que 2π é velocidade angular. Vocês viram isso aí? Estão vendo isso aqui? Eu estou vendo, acabei de ver aqui. Eu estou com uma tela bem grande aqui, gente. Eu botei 2 telas aqui para mim. Eu botei uma tela bem grande aqui. Aqui, ó. Tela bem grande aqui, ó. Aí, por isso que eu acabei de enxergar. O que foi que eu enxerguei? Eu enxerguei que bem aqui na velocidade linear, eu tenho 2π. Tá? Eu tenho 2π na velocidade linear. O que é 2π, gente? Na velocidade aqui no quesito velocidades, ó, 2π dividido por t. O que é isso aqui? 2π dividido por t. O que é isso aí? 2π dividido por t. Sim, mas em se tratando de velocidade, o que é 2π sobre t, quando eu estiver falando de velocidade? Velocidade de movimento circular. Não, só o 2π dividido por t. Só o 2π. É a velocidade angular. Então quer dizer que se eu souber a velocidade angular, olha aqui, olha. Para eu calcular a velocidade linear, eu vou pegar a velocidade angular e multiplicar pelo raio. Opa, calma. Então, existe uma relação muito boa, muito simples de compreender. Outro detalhe também muito interessante sobre a velocidade linear é o seguinte, por exemplo, aqui eu tenho vários patinadores andando em círculos, tá? E aí o que acontece? Esse patinador aqui, ele vai andar num círculo menor, esse patinador aqui vai andar num círculo maior, esse patinador aqui vai andar num círculo maior, esse patinador aqui vai andar num círculo maior. Tá? Se todo mundo andar junto, tá? Mas esse aqui vai percorrer uma distância maior, esse aqui vai percorrer uma distância ainda maior, e esse aqui vai percorrer uma distância ainda maior. Então, quer dizer que, para que todo mundo aqui andem juntos, e à medida que eu vou me afastando ou aumentando o raio, eu vou ter uma velocidade maior. Né? Eu vou ter uma velocidade maior, viu? Por quê?
A velocidade linear depende disso aqui, olha, ó, do raio. Tá? Então, cuidado, que a velocidade angular, ela não depende do raio, porque eu não vou caminhar aqui no comprimento da circunferência, na velocidade linear. Mas a velocidade angular, ela não quer saber o quanto você vai caminhar, não. Ela quer saber só o ângulo que você está fazendo. Tudo bem aí? Tudo certo? Pode prosseguir? Eu até botei. Já passei para frente. Tá, então, agora como é que eu calculo a aceleração centrípeta? Tá? Aqui vai importar para nós é a aceleração, nesse momento, que puxa o objeto para o centro. Então, o nome dessa aceleração é chamada aceleração centrípeta. O que vai importar aqui para nós é a aceleração centrípeta. Porque se não existir essa aceleração centrípeta, olha só, dá um exemplo aqui. Aqui tem um satélite, vocês estão vendo o satélite rodeando a Terra. Então, quem é a aceleração centrípeta desse satélite? A força gravitacional. Então, se não existir essa força gravitacional, esse satélite, ó, observa o vetor velocidade, ó. Se não existir a aceleração centrípeta, se não existir a força gravitacional que vai ser a componente que vai puxar o satélite para a Terra, esse objeto aqui, certamente ele vai-se embora, ele vai para o espaço, tá? E como a distância depende dessa aceleração, ou a aceleração depende dessa distância, para calcular a aceleração centrípeta vai ser a velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio, tá? Então, para calcular a aceleração centrípeta é v ao quadrado dividido por raio. Como você já sabe que a velocidade linear, tá? A velocidade linear é 2π vezes o raio, então você já bota aqui, ó, ômega ao quadrado vezes o raio, tá? Isso aqui é simplesmente a dedução. Você pode calcular a aceleração centrípeta em razão da velocidade linear, ou você pode calcular a aceleração centrípeta em razão da velocidade angular. Tá? Então, na nossa última parte aqui do conteúdo de hoje é o seguinte, acoplamento de polias, tá? Então, eu vou chamar isso aqui de polia, 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 tá? Isso aqui a gente chama também de catraca, quando eu estou falando de bicicleta. Rapaz, eu gostei dessa animação e aqui na tela grande ela ficou bonita demais, viu? Mas ficou bonita aqui essa tela, na minha tela grande aqui. Gostei da animação. Opa, parou por quê? Não, não é para parar, não. Pronto. Não gostei porque parou. Não é para parar, não. Cadê? Ele fica cansado, acaba a bateria. Vai. Ele dá uma paradinha. Bora lá, vamos entender isso aqui. Você entender isso aqui, você já entendeu. Se você entender isso aqui, você entendeu 50% do conteúdo do Enem que é abordado no que diz respeito a movimento circular, tá? Se você entender esses dois tipos de acoplamento, pronto, a maioria, eu vou até falar, é mais de 50% das questões do Enem você já consegue matar. Então, eu vou ter um caso onde eu tenho uma polia menor, eu vou dizer aqui que é a letra A. Tá aqui, ó, polia menor, a catraca menor, letra A. Tá aqui, polia menor, catraca menor, letra A. Polia maior, letra B. Polia maior, catraca maior, letra B. Polia maior, catraca maior, letra B. Pronto. Dá ok aqui para eu saber se eu estou falando em português até agora, se está tudo certo, está tudo bem. Se essa parte aí que eu falei para vocês aí de polias até agora tá bom, sim senhora, dona Rosa, calma aí. Então, bora lá. Eu tenho 2 polias, pode ter 3, pode ter 4, mas o importante é que a gente vai conhecer agora o funcionamento de 2, pelo menos, viu, Rosa? Então, isso aqui é uma polia, ou catraca, ou engrenagem. Tanto faz, o comportamento vai ser o mesmo, tá? Tá?
Então, aqui é uma polia, uma engrenagem ou uma catraca. Eu coloquei aqui à disposição, de modo que eu tenho aqui como a letra A polia, catraca ou engrenagem menor. Aqui também polia, catraca ou engrenagem menor. E aqui também polia ou catraca ou engrenagem menor para a letra A. E letra B, polia, catraca ou engrenagem maior. Polia, catraca ou engrenagem maior para a letra B. Polia, catraca ou engrenagem para a letra B. Pode dizer aí, prossiga, que está tudo tranquilo. Pronto. E aí, eu vou dar aula aqui para Silvia, né? Tudo bom, Silvia? Para Rosa, né? Somente. Posso prosseguir pelas duas, não? Vou abrir o Google Meet, ele permite abrir uma sala privativa. Ah, muito bem. Gente, olha só. Deixa eu dizer que eu não vou dar fórmula, não vou dar decoreba, não. É só você entender como é que acontece o movimento. Como é que acontece o movimento? Essa catraca, essa engrenagem, ela está rodando na mesma velocidade que a outra, ou seja, a menor e a maior, elas rodam na mesma velocidade. Porque se uma rodar numa velocidade mais alta e outra mais baixa, isso aqui vai travar. Vocês imaginaram isso? Ó, pensa só. Se eu tenho duas engrenagens, uma roda bem rapidão e a outra roda bem devagarinho, vai dar certo essas engrenagens? Fala para mim aí, dá certo? Olha só, aqui, ó, na bicicleta, essa catraca maior aqui, o rapaz está botando força aqui, ó, rodando rapidão. Tchá, 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 tchá. Mas essa pequenininha aqui da roda, ela está travando. Já sabe o que acontece aí, né? Se eu tiver na bicicleta, na catraca maior, numa rotação rápida, e a pequenininha tiver assim, ó, dá certo isso aí? Então, primeira coisa que vocês aprenderam com isso, agora, quando eu tiver polias ou catracas ou correias trabalhando juntas, a velocidade das duas tem que ser a mesma. Então, V de A, velocidade de A tem que ser igual à velocidade de B. Bota OK aí. Que eu entendi e compreendi. E o motivo é que, se uma engrenagem rodar mais rápido do que a outra, isso aqui vai dar problema, vai quebrar. Se aqui, ó, se eu rodar isso aqui mais rápido do que essa outra catraca consegue, a corrente vai quebrar, minha gente. Pronto, eu dei uma explicação aí ótima. Vai quebrar. Certo? Então, bora lá. Então, outra característica quando eu tenho engrenagens ou correias. Tá, se isso aqui é menor, e a velocidade linear dela tem que ser igual à velocidade linear da outra, vocês sabem qual é o item que está presente na velocidade linear, né? Que é o raio. Esse raio aqui é menor e esse raio aqui é maior. Para que as duas andem na mesma velocidade, o que temos que ter? Eu tenho que ter essa velocidade aqui. O que eu preciso ter para que essa velocidade aqui, melhor dizendo a pergunta, o que eu preciso ter para que essa velocidade aqui seja igual a essa velocidade aqui? Porque se elas trabalharem com velocidades diferentes, essa corrente aqui vai quebrar. Se essa daqui foi mais rápida do que essa daqui, olha só, rapaz, dá a pedalada e a roda tá travando, se a roda travar, tá? Se a roda não rodar na mesma velocidade que a catraca, outro detalhe também aqui, mas não, vou falar agora não. Não vai, eu vou poluir as coisas. Tá? Então, o que tem que acontecer para que essa velocidade linear seja igual? Olha só, essa rodinha aqui pequenininha, ela tem que rodar mais vezes
para poder acompanhar a velocidade da grande. Olha só, enquanto a grande dá uma volta, a pequena tem que dar 2, tem que dar 3 voltas. Por quê? Se não acontecer isso, a rodinha pequenininha não consegue acompanhar a roda grande. Ou seja, a quantidade de voltas ou a frequência da rodinha menor é maior do que a da catraca maior. Tá entendido aí? A número de voltas da catraca pequena, o número de voltas, ou seja, a frequência da catraca pequena tem que ser maior do que a frequência da catraca grande. Entendeu aí? Deu para entender? Deu para compreender? Tá? Qual é a componente da velocidade linear? Tá aqui, ó. Quanto mais distante, ou seja, quanto maior o raio, maior a velocidade linear. Tá aqui, ó. O raio, 2π vezes o raio. Lá na catraca pequena, gente, o 2π vai ser igual para a catraca pequena e para a catraca grande. O que vai ser diferente? Nós vamos ter raios diferentes. Tá? Então, se eu tiver raios diferentes, a velocidade das duas catracas vai ser diferente. E o que eu faço para equilibrar? Então, quem tem um raio menor vai ter que ter uma frequência maior. Tá entendido aí? Quem tiver aqui, ó, um raio menor, para poder acompanhar essa velocidade linear, vai ter que rodar com frequência maior. Tá entendido aí? Posso prosseguir? Tá tudo bem aí? Tudo certo? Então, ó, eu já explorei duas características, que é a velocidade, velocidades iguais, frequência. Quem é que vai ter uma frequência maior? Quem tem um raio menor. Raio menor, frequência maior. Por quê? Na velocidade linear, o que importa para a gente é 2π vezes o raio vezes a frequência. Então, se o raio é menor e eles têm que ter a mesma velocidade, se o raio é menor, eles têm que ter a mesma velocidade, então há um número de voltas que esse raio aqui tem que rodar, tem que ser maior. Pronto. Gente, velocidade linear pode ser expresso como ômega vezes o raio? Pode. Então, quer dizer que a velocidade linear, quando eu souber a velocidade angular e o raio, eu posso fazer esse cálculo desse jeito aqui, ó. Angular vezes o raio de A e angular vezes o raio de B. Se dessa catraca aqui eu souber quanto é a velocidade angular, dessa daqui eu souber quanto é a velocidade angular, eu posso calcular o raio, ou se eu souber o raio e souber a velocidade angular de apenas uma delas, eu posso calcular a velocidade angular da outra. Então, tá aqui, ó, a velocidade linear são iguais, então, o produto da angular vezes o raio também são iguais. Então, aqui é a demonstração da velocidade linear. Tá aqui, ó, 2π vezes o raio. Então, frequência de A vezes raio de A é igual a frequência de B vezes raio de B. Olha só. Tudo isso aqui nessa tela está dizendo a mesma coisa, do mesmo jeito, do mesmo modo, com elementos diferentes. Tá? O que tem aí nessa tela, gente, até hoje, eu vou ser sincero para vocês, eu ainda não encontrei alguém que tivesse feito um slide com a explicação da comparação de frequência, velocidade linear, velocidade angular, desse jeito, nessa qualidade, não. Agora eu vou ser bem arrogante mesmo. Olha só, Pedro. Rapaz, nossa hora acabou, não acredito não. Olha só, Pedro. O deslocamento angular tanto faz para uma roda pequena como uma roda grande, porque todas as rodas, quando rodarem, vão fazer total 360 graus, ou 2π.
no deslocamento angular. A roda roda e a roda roda 360 graus ou 2π. Tá? A velocidade angular, olha aqui, olha aí na tela, ó. A velocidade angular de A vai ser igual à velocidade angular de B. Tá? Por quê? Aqui ele vai rodar 360 graus. Aqui ele vai rodar 360 graus. Só que aqui, tá? Para que essa velocidade linear seja igual a essa mesma daqui, tá? Vai influenciar o raio, viu? Isso. Ah, agora que eu entendi a pergunta do Pedro. Deixa eu ver aqui se eu entendi aqui a pergunta do Pedro. Quer saber? Peraí, vamos ver. Só para não terminar, eu vou terminar a aula aqui. Quer saber? Não, peraí. Ele quer. Peraí. A relação entre as velocidades angulares. É isso aí, Pedro, que você quer saber? Quer saber especificamente, porque na tela da Globo aí só tem a relação da velocidade linear. Certo? Na tela da Globo aí só tem a velocidade linear. E aí o Pedro está cobrando aí a velocidade angular. Seria isso? Não, professor, na verdade, era a segunda questão, que tem essa ideia de deslocamento angular. Não, o deslocamento angular ele vai ser o mesmo. Agora, a velocidade angular, tá? Ela depende de quê? A componente 2π vezes a frequência, não é? Angular? É 2π vezes a frequência? Então, a velocidade angular de A é maior do que a velocidade angular de B, viu? Gostei bem da... Tu foi lá no ponto onde está faltando aí para esse slide ficar melhor. Quando eu tiver correntes, catracas ligadas, tá? A velocidade angular, somente a angular de A é maior do que a de B. Por quê? Como é que eu calculo a velocidade angular? É 2π vezes a frequência. Se a frequência de A é maior, então a velocidade angular de A é maior do que a velocidade angular de B. Eu gostei aí. Muito obrigado. Faltou eu botar, porque eu botei velocidade linear, aí eu botei frequência, mas faltou eu colocar no slide aí a velocidade angular, a relação da velocidade angular e a relação do período. Faltou esses dois itens aí, ó. Muito obrigado. Gente, vocês já estão com condições de responder muitas questões,